Olá pessoal, olá amigos, olá estudante. Você que esteve aí com a gente durante este curso preparatório, também você que está vendo este vídeo, primeiramente aí, desejamos a você aí uma boa sorte nesta reta final da prova da ordem. Sabemos que há uma grande ansiedade agora, chegando perto da data da prova, chegando perto do horário da prova. Entretanto, é importante também a gente pautar algumas ideias, alguns conceitos que são levados e que seriam bem relevantes para tu entender aí e enfrentar determinadas questões no âmbito do processo civil, certo? Então a gente vai tentar, neste breve espaço de tempo, traçar os principais panoramas de principais matérias e questões que serão abordadas e normalmente costumam cair na prova da ordem nesta primeira fase. Então, embora de repente possa estar na tua cabeça aí uma bagunça entre matérias e muita informação, a gente vai tentar centralizar o estudo e colocar algumas matérias bem tópicas que seriam relacionadas e costumam cair bastante na prova da ordem, numa evolução aí dentro do processo civil. Então, isso que vamos fazer, né, neste encontro. Espero que você com calma aí consiga pegar algumas matérias, alguns artigos bem pertinentes que são artigos top aí na prova da ordem, porque costumam cair corriqueiramente. Então a gente vai tentar te dar uma última preparação final, alguns pingos aí, somente para tentar buscar a excelência aí na hora da prova e tu alcançar esse teu objetivo tão esperado, certinho? A gente vai começar então trabalhando aí com as matérias de condições da ação, certo? É interessante porque condição da ação é uma matéria que cai bastante. O que eu tenho que entender sobre condição da ação? Vamos lá. Existem 3 condições da ação. Isso muito cobrado aí na prova, né? 3 condições da ação. Quais seriam essas 3 condições da ação? Nós temos a legitimidade, o interesse de agir, certo? Então, legitimidade, interesse de agir e a figura própria aí da possibilidade jurídica do pedido. Isso não é nenhuma novidade, porque o artigo 267 do Código de Processo Civil é quem estabelece expressamente as condições da ação. Artigo 267, um artigo importante no âmbito aí das condições da ação, porque lá no inciso 6º, né, do Código de Processo Civil, inciso 6º, interesse de agir no interesse processual, né, no inciso 6º, ele estabelece, então, quais seriam as condições da ação. Você não pode, na hora da prova, e aí uma questão que cai bastante, confundir condições da ação com interesse processual. Melhor dizendo, condições da ação com pressupostos processuais. Quer dizer, pressuposto processual é do processo, é juntar de procuração, ausência de delito de pendência, as normas de competência, capacidade postulatória. Condições da ação são essas 3 aqui. Então, legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Que pela teoria e pela dicção do artigo 267 do Código de Processo Civil, pela dicção do artigo 267 do Código de Processo Civil, as condições da ação dão causas, eventualmente na sua falta, a extinção do processo sem resolução de mérito. Então vamos anotar aqui, tópico que cai bastante. Sem mérito. Se o juiz conhece
a falta de uma das condições da ação, haverá extinção do processo sem resolução de mérito. Isso já foi cobrado bastante na prova da ordem. Então, nós temos 3 condições da ação, assim desenhadas pelo artigo 267 do Código de Processo Civil, que também, no seu inciso 6º, afirma que haverá extinção do processo sem resolução de mérito na falta das condições da ação. De qualquer uma delas haverá a extinção do processo sem resolução de mérito. Então te liga nessa, porque essa teoria do Código de Processo Civil, você tem muita matéria para estudar, algumas matérias são chaves aí dentro da prova da ordem. Uma delas seria exatamente as condições da ação. Então eu tenho a legitimidade, eu tenho o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Escrevo aqui porque acredito muito numa memória fotográfica. Na hora da prova você pode lembrar do quadro e pá, vai lá e acerta uma, faltam só 39. Então, 267, inciso 6º, extinção do processo sem mérito. Nesse ambiente também, da letra fria do Código de Processo Civil, a doutrina e a jurisprudência acabam afirmando que existe uma teoria denominada teoria da asserção. Se tu conseguir lembrar na hora da prova isso, beleza. O que é esta teoria da asserção? A teoria da asserção é aquela que diz que, dependendo do estágio processual, onde o juiz vai analisar a falta das condições da ação, poderá implicar a análise de mérito em alguns casos específicos. Então, o que faz a teoria da asserção? Ela diz: as condições da ação pelo CPC, elas são analisadas em teoria de afirmação, em assertivas, em status assertionis, ou seja, em estado de afirmação, entendendo que tudo aquilo que o autor diz é verdadeiro. Se mesmo assim ele não tem condições da ação, extingue o processo sem mérito. Agora, teoria da asserção. Se a falta das condições da ação é verificada, é averiguada no curso do processo, na fase, por exemplo, de instrução, a teoria da asserção diz que já será julgamento com mérito, já será julgamento de mérito a matéria das condições da ação. Então, resumindo, condições da ação são 3, legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Artigo 267 vai afirmar que extingue-se o processo sem resolução de mérito na falta das condições da ação. Até aí ficamos pelo Código de Processo Civil e por aquilo que normalmente cai na prova da ordem. Para botar a cereja no bolo, só configuramos aí a chamada teoria da asserção. O que diz a teoria da asserção? Dependendo do estágio processual, onde o juiz vai analisar legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, se for isso durante a instrução ou lá na sentença, já está terminando o processo, e ele vai analisar uma das condições da ação, está no meio ou terminando o processo, seria caso de aplicação da teoria da asserção. A teoria da asserção, com base doutrinária e jurisprudencial, não tem artigo para ela, e por isso normalmente ela não costuma cair, mas nós estamos tentando fechar aqui o estudo das condições da ação. A teoria da asserção vai nos afirmar que haveria, portanto, nesse ambiente, a resolução do mérito. Haveria julgamento de mérito na análise das condições da ação, quando ela é efetivada aí no meio do processo, né? Quando ela é efetivada aí no curso do processo, certo? Essa categoria aí própria da teoria da asserção e das condições da ação. Passamos então para o próximo ponto, e o próximo ponto vai trabalhar então com competência, uma matéria que cai muito aí na prova da ordem, e você tem que ficar bastante ligado dentro desse ambiente aí, porque a matéria de competência ela é uma das matérias principais na prova da ordem. E cai muita competência. O que cai sobre competência? Competência costuma cair inicialmente a definição de competência absoluta e competência relativa. Vamos tentar entender as duas palavras e depois algumas características básicas sobre competência absoluta e competência relativa. Vamos lá então. Competência absoluta
está ligado a temas de ordem pública, certo? Portanto, sobre competência absoluta, nós temos aí duas palavras que vinculam competência absoluta. A existência de matéria e hierarquia. Assim nos diz o Código de Processo Civil. Matéria e hierarquia são palavras que vinculam a ideia de competência absoluta, certo? Matéria e hierarquia vinculam palavras ligadas à competência absoluta. O que seria uma competência absoluta em razão da matéria? Seria aquela ideia de existência de varas especializadas. Então, as diversas varas especializadas, elas acabam vinculando bastante, acabam incentivando e levando ao órgão especializado, a vara especializada, o julgamento das diversas matérias que são especializadas. Por exemplo, eu estou num foro onde tem vara civil e tem vara de família e sucessões. As questões atinentes à família serão julgadas pela vara de família, porque é uma matéria especializada. Por isso, matéria, sob pena de incompetência absoluta. Hierarquia diz respeito à estrutura funcional e pessoal. Ou seja, algumas pessoas e alguns tribunais têm uma hierarquia diferenciada no ordenamento e, portanto, merecem ser julgados por tribunais diferenciados. É a própria organização judiciária aqui estabelecida. O grande ponto, a grande palavra em termos de competência absoluta, para você vincular na prova da ordem, é a ideia de vara especializada. A existência de vara especializada é tópico próprio dentro da competência absoluta. Falou lá em vara especializada, você estará dentro da competência absoluta. Isso poderia ser ligado também à existência de uma vara privativa, que é a mesma coisa. Às vezes os estudantes dizem, mas que o terror é esse? É só ler. Vara privativa é uma vara privativa para a matéria, que é basicamente a mesma coisa que competência absoluta no que tange a vara especializada. Então, se a vara especializada, ela é privativa na matéria. Depois, nós temos na comparação a chamada competência relativa, muito cobrada também na prova. Competência relativa, te liga nesse caso aqui, é colocado dentro de duas palavras, valor e território. Valor e território. Quer dizer, as causas onde eu estou trabalhando diretamente com duas palavras, valor e território, estão ligadas à competência relativa. Isso quer dizer que competência territorial é relativa. Isso quer dizer que competência em razão do valor é relativa, ela não é obrigatória. A palavra relativa, grava isso na tua cabeça, na hora da prova tu reflete isso. A palavra relativa quer dizer que não é absoluto. Então quer dizer que eu tenho uma certa possibilidade de atuação. Existe uma certa liberalidade, porque é relativa, ela não é absoluta como os termos da lei, certo? Então, valor e território são casos de competência relativa. A palavra mágica aqui dentro da competência relativa, para você entender, é foro de eleição. Então, foro de eleição. Como assim foro de eleição? Veja bem, as competências, diversas competências designadas, se está no ambiente de competência relativa, nós teríamos a possibilidade de chamar um determinado foro de eleição, ou seja, as partes podem eleger o foro onde serão propostas determinadas ações. Por isso, essa diferenciação entre competência relativa e competência absoluta. Te liga o seguinte, a competência absoluta, o juiz pode conhecer de ofício. É evidente que ele pode, porque é matéria de competência absoluta. Então, o juiz poderia conhecer de ofício a incompetência absoluta. No caso da existência
de uma incompetência absoluta, o juiz pode conhecer de ofício. Mas ela tem um momento próprio para ser alegada. A parte poderia alegar a incompetência absoluta na via de preliminar na contestação. Preliminar na contestação, certo? Então, uma preliminar de mérito na contestação poderia alegar esta incompetência absoluta. Já a incompetência relativa o juiz não pode conhecer de ofício. Depende de provocação. Certo? Incompetência relativa depende de provocação. Obrigatoriamente dependerá de provocação. E dentro dessa estrutura de competência relativa, que portanto vai depender de provocação, nós temos a estrutura de alegação da incompetência relativa na via da exceção de incompetência, que é uma forma de resposta do réu. Então, exceção de incompetência, uma forma de resposta do réu, onde a gente vai alegar aí os diversos panoramas dentro desta competência relativa para, então, a parte alegar aquele foro incompetente, certo? Então essa determinação inicial aí dentro da figura da competência seria bem importante para nós analisarmos. Vamos lá então, seguindo o estudo na busca da tua excelência. Na hora da prova, como eu costumo dizer nas aulas, não desiste de nada, não desista de você, né? Então, faça a leitura das questões, enfrente elas, tenha um raciocínio lógico diante daquelas questões que normalmente a gente também consegue resolver por alguns aspectos bem práticos, pensando no processo como um todo, pensando na estrutura processual como um todo, a gente consegue agregar bastante vamos dizer assim, passos para tentar chegar a uma resposta cabível. Bem, alguns artigos nós temos que entender, e são artigos que estão sempre atrapalhando, tangenciando lá na hora da prova. É isso que a gente vai estudar agora, alguns artigos pertinentes que caberia a você ler, fazer entendimento, e eu ressalto aqui na parte da aula. Vamos lá então. Um dos artigos pertinentes aí, que costumam cair bastante, estão no ambiente do valor da causa. Então, valor da causa é uma matéria bem importante que no processo civil costuma cair bastante e tem dois artigos, na verdade 3 artigos bem pertinentes. Os artigos 259, 260 e 261. O que ele vai dizer? Ele vai dizer a forma de calcular o valor da causa. O 259 vai nos dizer lá que o valor da causa constará sempre da petição inicial e será, aí diz lá, na ação de cobrança, a soma do principal, a pena de juros vencido até a propositura da ação. No inciso 2, quando eu tiver acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma deles. Pedidos alternativos, o de maior valor. Se houver também pedido subsidiário, o de valor principal. Quando tiver por objeto a existência, o cumprimento, modificação e rescisão do negócio jurídico, o valor do contrato. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais, importantíssimo. E na ação de divisão, demarcação e de reivindicação, estimativa oficial. O 260 é um artigo bem importante porque ele trabalha com as chamadas prestações vincendas. Significa aquelas prestações que vão vencer no curso do processo. Quando eu tenho prestações vencidas e vincendas, eu vou utilizar a seguinte técnica posta no artigo 260. Eu somo todas as vencidas e aí eu entro com a ação. No momento de entrar com a ação, eu somo para trás todas aquelas que estão vencidas e
se a obrigação for, por exemplo, tenho mais 3 parcelas, eu vou somar mais aquelas 3 parcelas, que significariam as vincendas. Só que se a obrigação for superior a 1 ano, extrapolar aí, ela estará limitada a 1 ano. Veja o que está dito no artigo 260. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor de umas e outras. O valor das prestações vincendas, os da vencida, as prestações vencidas serão aquilo que já venceu. Venceu 10, então eu somo aquelas 10 prestações. Aí agora as outras 40 que vão vencer. Diz lá, o valor das prestações vincendas, dessas 40 que vão vencer, será igual a uma prestação anual se a obrigação for por tempo indeterminado, ou por tempo superior a 1 ano, se por tempo inferior será igual à soma das prestações. Significa dizer, portanto, que se eu vou entrar com prestações buscando vencidas e vincendas, eu tenho que utilizar a seguinte técnica. As vencidas até a data propositura, que é a propositura, né? Eu somo todas elas. Então, o valor das vencidas mais o valor das vincendas. Só que se as prestações vincendas ultrapassarem 1 ano, 12 meses, portanto, eu vou colocar o valor de uma prestação anual. Eu somo 12 parcelas e com as prestações vencidas. Então, somo as vencidas mais 12 meses das vincendas. Se ultrapassar 1 ano. Aí, se as vincendas for 3 meses, então somo as vencidas mais 3 meses. Essa é a categoria aí do valor da causa. Outro tópico importante é o artigo 261. O artigo 261 ele trabalha com impugnação ao valor da causa. Significa dizer o seguinte, quando eu tenho não estou de acordo com o valor da causa, eu não vou falar isso em contestação. Eu vou falar isso num incidente processual próprio, denominado impugnação ao valor da causa. Então te liga nessa na hora da prova, porque é muito comum a prova da ordem afirmar que o sujeito vai defender ou indicar o erro do valor da causa diretamente na contestação. Está errado. Ele vai indicar lá no artigo 261, na chamada impugnação ao valor da causa, certo? Impugnação ao valor da causa. Outro ponto importante, outro repertório de artigo importante, está na linha da competência que nós vimos anteriormente, mas em um artigo específico, que é o artigo 112, parágrafo único. Se tiver um tempinho para ler ele, bem importante, 112, parágrafo único do Código de Processo Civil. Já caiu bastante no histórico. O que diz o artigo 112, parágrafo único do Código de Processo Civil? Ele vai nos dizer exatamente o seguinte, ó. Argue-se por meio da exceção a incompetência relativa, que nós já havíamos visto, que a incompetência relativa ela é atacada na via da exceção de incompetência. Só que o nosso parágrafo único ele vai dizer o seguinte, ó, a nulidade de cláusula de foro de eleição em contrato de adesão poderá ser declarada de ofício pelo juiz, que declina da competência para o juízo competente. Nós temos algumas pautas importantes. Eu tenho que estar em contrato de adesão. Estando em um contrato de adesão, eventual nulidade, abusividade na eleição do foro poderá ser declarada de ofício pelo juiz. Então, ofício pelo juiz, certo? Então, aqui nós temos um tríplice história, três palavras que seriam importantes da gente definir. Primeiro, contrato de adesão, nulidade. O juiz vai verificar que uma cláusula é nula no que tange a eleição de foro e ele pode declarar de ofício, certo? Essa pauta aí também bastante cobrada na prova da ordem, uma matéria muito própria aí para nós analisarmos e enfrentarmos no tópico denominado competência. Seguindo a nossa estrutura, nós temos aí também
um ponto bem importante no que se refere ao procedimento sumário. Então te liga nessa história do procedimento sumário, especialmente o que costuma cair na prova da ordem, artigo 275, as causas onde eu vou utilizar o procedimento sumário. Isso cai muito na prova da ordem, te liga nesse tópico aqui, porque se você estiver ciente do artigo 275, poderá ocorrer aí o enfrentamento de uma questão e tecnicamente você consegue acertar aquela questão. O 275, ele vai estabelecer um repertório de causas, portanto, que acabariam tramitando no procedimento sumário. O procedimento sumário, ele, como o próprio nome diz, ele já é sumário. Sumário significa dizer que ele é mais rápido. Ele é mais rápido que o procedimento comum ordinário. Então ele tramita mais ligeiro, vamos dizer assim, mais veloz. E não são quaisquer causas. O procedimento sumário tem algumas limitações. Vou trabalhar com as principais aqui para ressaltar os grandes pontos e tu lembrar na hora da prova. Primeiro ponto importante do artigo 275, ele vai dizer, ó, inciso 1, nas causas cujo valor não exceda 60 vezes o salário mínimo. Toma cuidado com isso, porque o procedimento sumário não pode exceder 60 vezes os salários mínimos. Na regra, porque depois eu tenho causas que poderiam exceder conforme as matérias, mas no inciso 1 ele vai dizer a 60 salários mínimos. A ordem já colocou um aspecto comparando isso com o juizado especial civil. Então te liga no seguinte sentido, olha só. 60 salários mínimos seria para as causas ligadas ao procedimento sumário. Até 60 salários mínimos a regra. O Juizado Especial Cível, JEC, Lei 9.099, ele tem a limitação de valores inicial também até 40 salários mínimos. Então, veja bem, sumário até 60, JEC, Juizado Especial Cível, até 40 salários mínimos. Mas nos dois casos, tanto no JEC quanto no procedimento sumário, não importa o valor se eu estou nas matérias que estão definidas na lei, como atinentes ao procedimento sumário. Como assim? Veja o inciso 2 do artigo 275, ele vai nos dizer, nas causas, qualquer que seja o valor. Então veja, o 275 matou primeiro até 60 salários mínimos, o que o JEC coloca até 40, JEC coloca até 40, e o inciso 2 vai dizer, olha, mas nas causas, qualquer que seja o valor, que estejam relacionadas a, vou fazer a leitura breve aqui, arrendamento rural e parceria agrícola, cobrança ao condomínio de quaisquer quantias devidas cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio, marca esse tópico, grifa isso, ressalta nos teus apontamentos. Cobrança de condomínio processar-se-á pelo procedimento sumário. Não é obrigatório estar no procedimento sumário, mas é uma das causas que a lei atribui que tramite pelo procedimento sumário. Porque todas essas causas que a gente está trabalhando, elas basicamente não seriam obrigatórias de serem veiculadas no procedimento sumário. Mas é uma causa que o Código de Processo Civil disse, olha, você entra no procedimento sumário com essas causas. Aí se eu não quiser entrar no procedimento comum ordinário, bom, até poderia, mas é uma causa arrolada como se de procedimento sumário fosse. B, então, cobrança ao condomínio. Ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico. Letra D, ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre, importantíssimo. Condomínio em acidente de trânsito, sumário. Depois, cobrança de seguro relativamente aos danos causados em acidente de veículo. Também regulado, portanto, né, ao acidente de trânsito. Cobrança de honorários profissionais que versem sobre revogação de doação e nos demais casos previstos na lei. Aí o parágrafo único vai dizer que não será aplicado às ações de Estado e a capacidade de pessoas, como por exemplo, interdição, não posso interditar uma pessoa no procedimento sumário. Agora, os pontos principais aqui, que são causas do procedimento sumário, te liga nesse tópico: condomínio, cobrança de condomínio e
acidente de trânsito. Causas que pelo artigo 275 vão tramitar no rito sumário. Te liga nessa, muitas perguntas sobre essa matéria aí na nossa prova da ordem, certo? Então esse é um ponto bem importante para a gente tentar vislumbrar e entender aí a relação, né, e o andamento das questões pertinentes. Outro tópico bem importante na tua prova da ordem seria a figura da intervenção de terceiros. Se nós pegarmos o histórico das provas da ordem, a intervenção de terceiros talvez foi a matéria mais cobrada em histórico, em incidência de questões. Em concurso público também ela cai muito. É importante entender a figura da intervenção de terceiros. Então, vou dar alguns tópicos aqui importantíssimos. A intervenção de terceiros, ela costuma cair na prova da ordem como causas bem peculiares. Então a ordem conta uma história, com João, Maria, José, conta aquela história usual, as chamadas questões contextualizadas, muito comum na prova da ordem. E aí dentro dessas questões contextualizadas, a gente parte então para entender e para criar alguns casos, porque a ordem vai te perguntar, diante do caso, qual intervenção de terceiras você utiliza? E aqui não tem mágica, não tem música, o negócio aqui é entender diretamente a matéria ligada, portanto, aos casos, e eu sei, diante de palavras-chave, entender qual seria a questão pertinente, qual seria a resposta pertinente. Vamos lá então. Na intervenção de terceiros, eu tenho alguns casos importantes. Olha só. Primeiro caso, estruturalmente, de intervenção de terceiros é a figura da oposição. Eu vou utilizar a oposição quando, e aí sabemos que é uma intervenção de terceiros, portanto o sujeito tem que ser terceiro àquele processo. Sempre se discute a intervenção de terceiros, aquela causa do sujeito ser um terceiro, né, estar nesta qualidade de terceiro. Portanto, a oposição ela está vinculada àquela ideia de que o sujeito opõe os seus interesses em um processo que já existe. Então, eu já tenho um processo existindo, eu vou lá como terceiro e digo, agora, para tudo, porque o direito que estão controvertendo autor e réu pertence à minha pessoa. Então, normalmente, você vai ter uma causa que está discutindo propriedade, alguma relação com um bem imóvel. Isso vincula a estruturação da oposição. Nós podemos citar aí o chamamento ao processo. Chamamento ao processo está vinculado quando o sujeito recebe aquela demanda e, recebendo aquela demanda, ele acaba chamando ao processo quem é devedor solidário assim como ele. Então o sujeito está na posição de um devedor solidário, quer dizer, ele é um fiador, por exemplo, certo? E aí ele chama ao processo outros fiadores ou o devedor originário. Para identificar chamamento ao processo, normalmente vão te contar a hipótese do fiador. Quem é o fiador? O fiador é o ex-amigo, né? Então, é aquele que prestou a fiança porque deu a fiança porque era amigo, agora não é mais, né? Porque o sujeito não pagou e você está suportando a dívida de outra pessoa. Depois, nós vamos lá para a nomeação à autoria. Nomeação à autoria, normalmente você vai identificar aqui em um subordinado, normalmente um capataz, um caseiro. Vamos tentar identificar isso. O caseiro está sendo demandado por algo que ele fez por ordem do proprietário da fazenda. Por ordem de um proprietário,
o caseiro está sendo demandado. Então eu sou um empregado, eu sou um subordinado, eu realizo ordens porque alguém me mandou, alguém é responsável por tudo aquilo. E, portanto, quando eu sou demandado, eu nomeio a autoria do fato pessoa diversa. Eu nomeio terceiro a autoria daquele fato que está sendo narrado na petição inicial. Te liga porque a nomeação autoria, ela está qualificada como alteração do polo passivo e não do polo ativo. Depois, denunciação da lide. Denunciação da lide tem palavras que também vão ser próprias aí. Se a questão contextualizada falar em seguro, ou, por exemplo, evicção, é o caso de denunciação da lide. Por exemplo, eu sou demandado por um acidente de trânsito, entretanto tenho contrato de seguro. Tendo contrato de seguro, eu denuncio da lide à seguradora. É a denunciação da lide à seguradora. Também nós temos aqui o caso da evicção. O que é o caso da evicção? Eu comprei um imóvel, e este imóvel que eu acabei de comprar, este imóvel que eu acabei de adquirir, estou perdendo ele, portanto eu posso denunciar da lide aquele que ele me vendeu o imóvel para garantir os direitos que da evicção resulta. Então é denunciação da lide no caso de evicção. Evicção normalmente você vincula a ideia de ser uma indenização. É uma indenização que o sujeito busca perante que ele vendeu o imóvel. Pode ser contra o primeiro ou contra o segundo. Na estrutura da cadeia, chamada denunciação per saltum, é permitida aí. Então, a evicção, a denunciação da lide está qualificada diretamente nesse caso da evicção. E depois, nós temos como tópico aí de intervenção de terceiros, também previsto, a figura da assistência. A assistência, ela é pautada, ponto importantíssimo, para quem tem interesse jurídico. Sempre falo isso porque é uma pauta muito comum na prova da ordem. Interesse jurídico não é a mesma coisa que interesse econômico, que interesse moral, que interesse religioso. Eu não posso pedir a assistência num processo, requerer a assistência no processo, se eu estou pautado no interesse que não é um interesse diretamente jurídico, o interesse que decorre de uma causa jurídica. Então, um dos pontos importantíssimos aqui é entender que a assistência está pautada no interesse jurídico. Não seria um interesse econômico, não seria um interesse moral, não seria um interesse religioso. É um interesse pautado, portanto, em causas jurídicas. Eu não posso prestar assistência e, portanto, ajudar alguém que está sendo demandado, basicamente pautado o interesse que esteja ligado, por exemplo, a questões morais e religiosas e econômicas, mas somente no caso do interesse jurídico. O caso emblemático de assistência é a figura, se cair aí para você, do sublocatário. Quem é, portanto, o sublocatário? Sublocatário é aquele sujeito que sublocou o imóvel. Então, o locatário, ele acaba locando determinado imóvel, e ao locar determinado imóvel, ele, de certa forma, nesse ambiente, ele pensa que o imóvel é muito grande a ele, e ele subloca. Então, na verdade, ele atua também como um locador, né, perante este sublocatário. Então, dentro desse aspecto aí estaria a figura, então, da sublocação, que é uma das pautas principais aí no ambiente, então, da
no ambiente aí da assistência, certo? Então essas são as 5 causas clássicas de intervenção: oposição, chamamento, nomeação, autoria, denunciação da linha de assistência. Normalmente é uma questão um pouco difícil, mas você consegue matar por essas palavras aí, bem pontuais, né, para a gente entender. Outro aspecto importante para você conseguir definir na hora da prova é a diferenciação entre título executivo judicial e título executivo extrajudicial. Então aí um ponto bem importante para configurarmos. Uma das matérias principais também muito corriqueiras na prova da ordem. Título executivo judicial e título executivo extrajudicial. Veja bem, o título executivo judicial está previsto no artigo 475-N do Código de Processo Civil, enquanto o título extrajudicial previsto no artigo 585 do Código de Processo Civil. Então essa a diferenciação inicial aí entre os títulos executivos judiciais e títulos executivos extrajudiciais, certo? Essa a estrutura base aí do repertório de títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Bem, se eu analisar esse repertório, tem algumas matérias que caem muito aqui. Um dos exemplos de título executivo judicial é a chamada sentença arbitral. Caiu isso, inclusive, nas últimas provas aí da ordem. Sentença arbitral, que é dada por um árbitro e não por um juiz, é título judicial. Então veja bem, está configurado no nosso Código de Processo Civil que a sentença arbitral que é dada por um juiz é título, que é dada por quem não é juiz, por um árbitro, portanto, é um título judicial. Pode parecer uma contradição, porque a sentença arbitral ela não é dada por um juiz, é dada por um árbitro. E aí eu coloco ela como título executivo judicial. Posso te dizer o seguinte, na prova da ordem, falou em sentença, e a sentença homologatória, e a sentença isso, e a sentença... Falou em sentença é título judicial. A prova da ordem optou por... chamou sentença é judicial, ainda que não seja dada por um juiz de direito ou juiz federal. Falou em sentença é judicial. Grava isso que tu vai bem na prova da ordem nesse tópico. Título executivo extrajudicial. Tem um aqui que é fantástico, dentro do repertório de títulos executivos extrajudiciais. Até vou ler ele aí para você, que está colocado no artigo 585 do Código de Processo Civil. Aí o 585 ele faz o repertório, né, então, de diversos títulos aí colocados. Aí lá pelas tantas, ele diz o seguinte, que está qualificado como título extrajudicial o crédito de serventuário de justiça, de perito, de intérprete ou de tradutor, quando as custas, emolumentos e honorários foram aprovados por decisão judicial. Veja que interessante, é título extrajudicial, honorários, por exemplo, de um perito, quando estas custas, honorários, diz a lei, né, emolumentos, forem aprovados por decisão judicial. Veja que interessante. Aprovei por decisão judicial e é um título extrajudicial. Então, crédito de serventuário de justiça, de tradutor, de perito, quando aprovado por decisão judicial, é título executivo extrajudicial.
conforme artigo 585 do Código de Processo Civil. Pode parecer um absurdo, pode parecer uma relação muito própria dentro disso, entretanto é uma matéria bastante cobrada aí na prova da ordem, certo? A gente finaliza então com as súmulas. Na última prova, na última edição da prova, nós fizemos aí um repertório de súmulas, um vídeo aí de repertório de súmulas, onde acertamos diretamente a súmula que caiu na segunda fase do processo civil. Então, acertamos diretamente, certamente nossos alunos e quem acompanhou estava muito bem preparado para essa fase. Aqui então a gente vai elencar as últimas súmulas pertinentes aí no âmbito do processo civil, que estão relacionadas ao aplicabilidade de algumas questões que podem cair, certo? Súmulas, portanto, do STJ. Normalmente na primeira fase, costuma cair as últimas súmulas do STJ, né? Alguma coisa atual sobre súmula do STJ. Eu ressalto para vocês como primeira súmula importante aí para a gente entender, né, essa linha, está ligado aí à estrutura do artigo da súmula 489 do STJ. Então, primeira súmula que a gente vai colocar aqui, 489. A súmula 489, ela foi uma súmula que pacificou uma matéria, basicamente em um caso aí bem específico, que ele diz o seguinte, ó, reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça Estadual. Então ele vai dizer o seguinte, ó, quando você tem uma ação civil pública que é movida, por exemplo, pelo Ministério Público, na Justiça Estadual e outra na Justiça Federal, e é caso de reunião delas, eu vou reunir na Federal. Há uma prevalência nesse caso para a Justiça Federal, certo? Então há uma prevalência nesse caso para a Justiça Federal. Depois, súmula 486. Súmula 486 no processo civil é fantástica para ser requerida, porque é uma causa muito cobrada aí, e muito corriqueira na prova da ordem. Ela trabalha com a impenhorabilidade do chamado bem de família. O que seria o bem de família? Aquele que serve como moradia do devedor. Então, bem de família é a sua moradia. Só que qual é o tópico aqui impressionante da súmula? Ele vai dizer o seguinte, ó, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiro, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Veja bem, o caso aqui é extremamente interessante e dá para construir bastante uma questão contextualizada sobre esta matéria. Veja bem, o bem de família, ele é impenhorável, porque é a minha moradia, é onde eu garanto aí a dignidade da minha vida. Assim pensou o Código de Processo Civil e o legislador. Entretanto, se o devedor tem uma residência que ele não está morando nela, mas ele alugou aquela residência para um terceiro, e o valor do aluguel o devedor utiliza para morar em outro local ou para a subsistência sua e de sua família, aquele imóvel que pertence ao devedor, mas que ele não mora no imóvel, é impenhorável, porque o imóvel onde o devedor mora, o único imóvel dele é impenhorável. Mas aqui no caso da súmula 486, se ele não morar no imóvel, locar e da locação retirar a sua subsistência, continua aquele imóvel impenhorável. É um posicionamento bem interessante do STJ, muito próprio para ser questionado, porque ele altera a base de entendimento, onde diz, você tem que morar no imóvel. Sim, tem que morar no imóvel, mas no caso de locar a terceiro, poderá ser impenhorável se esse valor você utiliza para a sua subsistência ou de sua família. Para finalizar, súmula 484, bem importante.
certo? Súmula 484, extremamente importante. Ela fala sobre o preparo para o recurso, para o protocolo de recurso. Então ela vai dizer o seguinte, súmula 484, admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. O que nos diz a súmula 484? Ela vai nos dizer exatamente o seguinte, se no momento, tem uma regra, no momento do protocolo do recurso, eu tenho que comprovar o preparo. No momento do protocolo tem que comprovar o preparo. Só que pode acontecer que no momento que eu estou protocolando o recurso, o banco já fechou, por exemplo, cidades do interior, onde o banco fecha às 16 horas e a justiça às 18h30. Então, eu protocolei o recurso, entretanto o expediente bancário já está encerrado. Portanto, eu não teria mais condição de pagar o valor daquelas custas recursais. O que a súmula afirma? Se você protocolou o recurso quando o horário do expediente, no último dia, quando o horário do expediente bancário já está fechado, você pode comprovar o preparo, poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. Então, no primeiro dia útil subsequente. Uma súmula também bem atual, que acabou alterando a disciplina usual dos recursos, que sempre exigiu a comprovação no momento do protocolo. Mas aí vem a súmula e diz, olha, quando está fechado o expediente bancário e encerrou o expediente bancário, pode protocolar no primeiro dia útil subsequente. Então a gente trabalhou com alguns aspectos principais aí que podem ser exigidos de você na hora da prova. Desejo a você muita sorte nesse momento especial. Certamente nós vamos nos encontrar aqui na segunda fase, processo civil, na parte tributária. Então, se você optar aí na segunda fase nessas áreas, tanto em processo civil como tributário, te convido aí a participar então dentro desse ambiente dessa nossa segunda fase e certamente garantir esse caneco aí, né? Ao final, sabemos que a ansiedade, o medo, a vontade, tudo isso acaba se confundindo bastante na prova da ordem, mas tenha calma e confie em você que você vai conseguir, certo? Então, até a próxima, nos vemos aí na segunda fase. Valeu, pessoal!